Copa do Mundo 2010. Eliminatórias Sul-Americanas. Esporte em discussão. Os principais temas analisados pela equipe de comentaristas da Jovem Pan. Opinião contundente, polêmica e tudo aquilo que faz do futebol o assunto do dia. Esporte em discussão. Todos os lados do jogo. Amigos do Brasil, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão, que tem a marca de Estomazil. Nós vamos de imediato a Belo Horizonte, já volto para a apresentação e abertura normal do nosso programa. Diga, Luiz Carlos Quartarolo. Pois não, o Rodrigo Paiva passa a falar, tá funcionando, estamos ouvindo aqui os jogadores, né? O Júlio César tá falando por aqui, goleiro titular da seleção brasileira. Os resultados contra a Argentina são todos positivos e isso vai ajudar para que a gente possa jogar um bom futebol. Você chegou a acompanhar o que saiu na imprensa argentina depois do jogo contra o Paraguai, dizendo que o Brasil tem um time de malabaristas, não tem sobrenome, e que na defesa os atacantes argentinos vão dar um baile quarta-feira aqui em Belo Horizonte. Olha, eu antes de partida, assim, eu costumo não dizer nada, entendeu? Talvez teoricamente mais forte. Parabenizo eles do fato de eles estarem pensando assim, mas eu sempre preguei a humildade, né, no meu trabalho. Acredito dentro da seleção brasileira também, todos os meus companheiros pensam assim. Então a gente está pensando só em reencontrar o nosso bom futebol, jogar bem e alegrar a torcida que vai estar presente no Mineirão. Você acha que nesse momento é bom jogar em Belo Horizonte? Eu acho, contra a Argentina, diante da nossa torcida, é um momento que a gente vai precisar da nossa torcida, do apoio deles, do carinho, do otimismo, para que a gente dentro de campo consiga realmente reencontrar o nosso melhor futebol, né? Aquilo que não apresentamos contra o Paraguai. E Brasil e Argentina é uma história diferente. Quando você vence essa partida, é uma coisa maravilhosa, é muito gratificante. E vai ser tão importante porque a gente vai pular, né, a Argentina na classificação. E talvez, pelo resultado da Colômbia, a gente possa até terminar aí em segundo lugar, né, na classificação. Zanetti, Burdiço e Júlio Cruz. 2 titulares, os 2 primeiros. 3 companheiros de time seus lá na Itália. Qual foi a última vez que você falou com eles? Foi no último jogo contra o Parma, quando ganhamos o título. Eu brinquei com eles dentro do ônibus quando a gente estava indo para Milão. Nós tínhamos jogado em Parma. Eu falei, a partir de hoje eu não quero papo com vocês, né? Porque a gente já sabia que ia ter esse jogo. Eles começaram a rir, começaram a brincar também. Enfim, mas amanhã não tem essa. Amanhã cada um defendendo aí a sua nação, né? Para que a gente possa fazer o melhor possível e que o Brasil, se Deus quiser, possa sair com a vitória. E como é que é a pegação no pé depois de jogos como esse, com os argentinos ou vice-versa? É tranquilo. Depois da Copa América de 2004, eu fui para Inter de Milão, né? Reencontrei ali o Zanetti, o Burdiço, o Cambiasso, se não me engano, acho que jogou aquela Copa América também, eu não me lembro agora. E é tranquilo. O Maicon, quando teve presente ano passado na Copa América, quando o Brasil ganhou da Argentina também, na reapresentação, foi super tranquilo. Não sei do lado deles, né? Caso eles tivessem ganhado essas partidas, como eles reagiriam, porque o argentino ele é muito brincalhão também, mas espero que amanhã dê Brasil de novo e continue nesse ambiente tranquilo. O português, que vai ser o seu técnico agora na Inter, o Zé Mourinho, vem assistir ao jogo. Vocês já combinaram algum encontro ou não? Não, no máximo que eu fiquei sabendo é que ele pediu o nome do hotel que ficaríamos aqui em Belo Horizonte, que acho que talvez ele gostaria de fazer uma visita, né? A mim, ao Adriano, ao Maico. Mas a partir do momento que ele ficou sabendo que a gente ficaria aqui no CT do Atlético, acho que ele optou melhor não vir, né? Mas com certeza aí depois do jogo talvez a gente possa encontrá-lo. É diferente quando um novo técnico vai acompanhar o seu trabalho, embora todo mundo já saiba do seu algumas coisas aconteceram bem, outras mais. Não sei, aquilo que você falou, ali a gente não precisa demonstrar nada para ele já conhece cada um, não só do lado do Brasil, como do lado da Argentina também.
Eu acho que ele vai mais acompanhar aí a partida, né? Porque é um clássico sul-americano, é legal de assistir, acredito eu. Ô Júlio, como impedir que aquelas bolas atravessem de novo a sua área? Bastante conversa, bastante concentração, atenção, porque como eu disse antes, um jogo como aquele ali, ele se resumia em mínimos detalhes, né? Então, foi o que aconteceu, uma desatenção nossa ali no escanteio. Eles querem uma Argentina mais cautelosa. Perdão, eles aproveitaram, depois ficou difícil, né? Buscar o gol de empate, e logo depois do segundo tempo tomamos aquele gol, aí ficou muito complicado. Só para encerrar de minha parte, vocês jogadores conversam sobre esquema, porque jogando com 3 volantes é inadmissível, né? Tomar sufoco, pelo menos é a teoria, né? Vocês conversam, o time deve jogar mais à frente, mais atrás, jogar mais pelas laterais, é claro que o Dunga define tudo isso. Vocês têm essa liberdade de falar com o Dunga, e entre vocês jogadores, qual é a conversa sobre isso? Olha, em relação ao meio-campo, não sei. Né? Eu não sei realmente se o Gilberto conversa com o Mineiro, se o Mineiro conversa com o Josué. Agora, na preleção, nas reuniões que nós temos com o Dunga, como você informou antes, a gente sempre fica sabendo de tudo, das qualidades do adversário, qual o tipo de jogo que a gente tem que usar, se é melhor jogar pelas laterais, se é melhor jogar pelo meio. Enfim, o Dunga deixa tudo tranquilo, tudo bonitinho para que a gente dentro de campo possa desempenhar da melhor maneira o nosso... Então a culpa também é do time quando não sai, né? Com certeza, a gente não pode depositar a culpa no treinador. Acho que cada jogador tem que ter a sua responsabilidade também, assumir sua responsabilidade dentro de campo, porque quando as coisas não acontecem, a gente tem uma parcela de culpa sem dúvida. Aí está a palavra do goleiro Júlio César, da Inter de Milão, é campeão, tricampeão italiano, né? Mourinho tá chegando, vai ver o jogo de perto. Olha, Vanderlei, alguns outros jogadores estão por aqui também, e na medida do possível nós vamos voltando ainda no esporte em discussão. Júlio César achei até que valia um pouco mais, é o goleiro titular, o goleiro internacional, e ele que vai sofrer o assédio maior do ataque da Argentina amanhã lá no Mineirão, se o ataque chegar. Até já, Vanderlei. Perfeito, Luiz Carlos, obrigado. São 13h06, estamos abrindo o nosso esporte em discussão, que tem a marca de Estomazil contra a Zima de gestão. Estomazil, ferveu, tomou, passou a persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estamos com o nosso microfone conectado à concentração da seleção brasileira, já ouvimos alguns integrantes do selecionado brasileiro, daqui a pouco, se for necessário, Luiz Carlos chamará. Estamos com o canal de áudio aberto permanentemente com a seleção brasileira. Estamos todos aqui, mais uma vez, com o Fernando Sampaio, com o nosso Rogério Assis, com o José Manuel de Barros, com o Marcelo Lima, com o Daniel Lian, 2 convidados especialíssimos, sempre que participam do programa, contribuem bastante para o sucesso do programa. É o Mário Sérgio. Boa tarde, Mário, prazer em tê-lo aqui. Obrigado pela presença, Mário. Boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar com vocês aí, vamos fazer um bate-papo interessante aí. Muito bom, Mário, obrigado. Candinho, grande Candinho, obrigado pela presença. Boa tarde, Candinho. Boa tarde, Vanderlei, boa tarde aos amigos da Jovem Pan, é um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Claro que vamos ocupar boa parte do programa falando da seleção brasileira que terá pela frente amanhã a seleção da Argentina. Gente, a pergunta que fizemos aos ouvintes da Jovem Pan, aliás, ele fez o gol, Rogério Assis. Queria só lembrar ao ouvinte da Pan, ao ouvinte da Jovem Pan, rapidamente, que gol Rogério Assis, ele fez, olhou pra cabine, onde está? E saiu quicando pelo campo. Mas ele como diz a imprensa paraguaia, ele é o Ronaldo Guarani. Cabanhas, o Ronaldo Guarani, é o que diz a imprensa. É gordinho, não sei o quê, e tem uns caras que preferem atleta, 13:08. Este é o esporte em discussão. Isso. Então nós tomava do Coutinho, né? Isso, bem lembrado, Fernando. Comparando o Coutinho com o Cabanhas. A pergunta que fizemos aos ouvintes da PAN. Barriga é igual. Eu sei que se você, seleção brasileira, nesse momento, se você fosse o presidente da CBF, o que é que você faria? Meu caro Candinho, se você fosse o presidente da CBF nesse momento, seleção brasileira, o que é que você faria? E o Candinho também seguiu a linha, é só recuar um pouquinho no tempo, ele vai contar isso, pedida pelo Fernando Sampaio num determinado momento. Diga, Candinho. Olha, eu conheço bem o Ricardo Teixeira, porque trabalhei 2 anos lá na CBF junto com o Vanderlei Luxemburgo, né? Eu tenho quase que certeza
de que ele vai aguardar os resultados. É evidente que ele não pode agora, antes de jogar contra a Argentina, sair dando entrevistas, porque foi ele que escolheu o Dunga, né? Agora, se tiver um resultado, digamos, negativo, assim, de perder de 2-0, 3-0, evidente que ele vai tirar o dele da reta e eu acredito que aí vai trocar. Agora, se o Brasil conseguir pelo menos um empate, ele vai continuar com o Dunga, porque ele não vai assumir o erro dele agora. Agora, quanto àquilo que o Fernando falou, eu dou plena razão para o Fernando, porque isso aconteceu comigo. Quando o Vanderlei Luxemburgo foi demitido, eu iria sair com ele no mesmo dia, porque ele que me levou, mas o Brasil jogaria com a Venezuela no domingo seguinte. Então até conversei com o Vanderlei e falei, olha, eu, o Melo, o pessoal, nós vamos tocar esse jogo de domingo, porque não podemos deixar o barco à deriva, ficar chato. O Brasil ia jogar dali uma semana. Vamos fazer esse jogo, vamos ser solidários, vamos pedir demissão. Então, como a gente não tinha tempo para treinar, como o Dunga não tem, eu escalei uma seleção naquele momento que o Vasco era o melhor time do Rio de Janeiro e tinha um quarteto que era Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euler e Romário. Esses 4 não estavam indo na seleção. Eu chamei os 4 porque já era uma peça montada. Chamei o Clebão, que jogava com o Antônio Carlos no Palmeiras aqui, o Clebão já estava no Cruzeiro. Quer dizer, nós já tínhamos o lateral, que era o Cafu, que jogou no Palmeiras, Cafu, Kleber, Antônio Carlos. Quer dizer, a gente pelo menos teve uma base para fazer um treino e jogar. E ganhamos de 6-0 lá na Venezuela, com 4 gols de Romário. Quer dizer, que é aquilo que você fala, uma base, por exemplo, a defesa do São Paulo. Com os volantes do São Paulo. Aquele meio campo do Grêmio, pega o Diego Souza, pega então, é mais fácil do que você ficar montando um time a cada jogo, né? Então eu concordo com você. É tão boa, a ideia é boa, viu? É tão boa, mas é tão boa que não será praticada. Meu caro Rogério Assis. Rogério, queremos ouvir o Rogério, por favor. Boa tarde a todos, é sempre um prazer rever Candinho, Mário, 2 pessoas maravilhosas. Eu também tenho muito prazer em revê-lo. Ontem você não veio, eu esperava muito conversar com você ontem sobre o gol bonito do Cabanhas, aquele gordinho não que você não é Cabanhas. Mas infelizmente você não esteve aqui no programa não é hoje. Cabanhas. Infelizmente voltou. Aliás, Rogério. Aliás, no Jovem Pan Online deu pra ver que você tá mais gordinho que o Cabanhas, viu? Eu mais gordinho que o Cabanhas? Tá mesmo. Eu não me sinto ofendido, aí, não. Rogério? Mas não jogo futebol profissional. E aí, você incorpore o cargo de É bom lembrar que o CBF. Dunga perdeu para a Venezuela outro dia, né? O Dunga conseguiu perder para a Venezuela outro dia, vejam só. Vanderlei, presidente da CBF é uma coisa, dono do futebol brasileiro é outro. O Ricardo Teixeira não é presidente da CBF, ele é dono do futebol brasileiro. Ele faz o que quer e vai sair de lá quando quiser e vai eleger o seu sucessor. Não há a menor dúvida. O Candinho conhece muito bem e deu aqui um exemplo. Ele só vai tirar o Dunga e jogar o Dunga à jaula dos leões se ele tomar uma cacetada amanhã. E eu já vou adiantar o seguinte, eu não torço mais para a seleção brasileira. Enquanto continuar essa bagunça, essa falta de respeito com todos nós, com os ouvintes, com os torcedores, eu não torço contra, mas eu não torço mais para a seleção brasileira. Eu, a partir de agora, odeio a seleção brasileira. Calma. Eu não torço mais. Não torço mais. Mas você torcia? Para continuar. Você não era narrador? Torcia. Ele ódio do coração. Não misture as coisas. É que você não consegue separar. Eu consigo. Ódio Dá pra. Não. Quando é gol da Argentina, eu não torço mais. Eu não torço mais. Eu não torço mais. Continuando essa bagunça, eu não torço mais pela seleção brasileira. Como é que você faz para narrar o gol da Argentina, hein, Rogério? Você tem notado isso. Você trabalha ao longo de algum tempo. Você não notou até agora, ou você tá surdo ou tá maluco. Torcendo pro Brasil, você estava em Marte outro dia. Eu acompanhei todo o seu raciocínio e eu tiraria o Dunga, aliás, eu não colocaria o Dunga. Só para lembrar uma coisa aqui, o Mário Sérgio me avisou sobre o Dunga. Um mês antes da gente ir para a Copa da Alemanha, o Mário me falou, rapaz, o Mário tá vendo, eu já sei quem vai ser o novo técnico. O Mário Sérgio é genial. Bem informado, né? Ele tem informações de cocheira. Não, e é de cocheira, né? Porque quem mexia com isso aí, isso era porco, né? Tinha que ser cocheira. De cocheira. Meu caro José Manuel de Barros. Bom, se eu fosse o presidente da CBF, a primeira coisa era pedir para sair. Não fazendo isso, eu tentaria arrumar a casa. Primeiro escolher um treinador com experiência, recomendaria que enxergasse também o futebol brasileiro e que na hora de convocar, que os melhores jogadores fossem convocados. O Dunga deu uma justificativa e reclamaram do Josué e do Mineiro, ele falou, pô, vocês pediam o Josué e o Mineiro. E agora estão criticando a escalação. Aí tem que lembrar o Dunga que quando todo mundo pedia o Josué e o Mineiro, eles estavam comendo a bola. E numa grande fase, num grande momento. Hoje eles são reservas, estão em baixa
né? Não estão jogando, estão esquentando o banco lá no futebol europeu e provavelmente tem jogadores em melhor situação, no melhor momento do que eles. Eu acho que momento também é uma coisa muito importante no futebol. Então eu começaria por aí, escolhendo um técnico para montagem de um time, mas antes de tudo eu pediria para sair. Olha, se o Dunga, você colocou que o Dunga ele respondeu às críticas dizendo que foi um pedido não só da imprensa como também dos torcedores que se colocasse o Mineiro e o Josué no time, porque eles estavam numa boa fase e tudo mais. Já que ele aceita o pedido do pessoal, todo mundo agora pede para ele sair. Então... E tem um detalhe importante, que todo mundo pedia quando os dois jogavam no São Paulo, e o São Paulo vivia uma ótima fase, mas ele esperou os dois irem para a Europa, para que o raciocínio dele é lento, demora 2 anos. Jogar no Brasil não pode convocar. Jogador brasileiro não pode ser convocado. Que a gente estava falando. Esse negócio de pega os melhores jogadores, muitas vezes os melhores jogadores não dá um bom caldo. Eu acho que um time é um time, os melhores jogadores... Os piores também, né, Fernando? Agora, Gilberto Silva também, não, Marcelo? Você tem que chamar o cara que você precisa para a função que você quer, não adianta chamar o melhor. Mas momento do jogador, fase do jogador é importante. O cara pode estar embaixo tecnicamente, fisicamente, no momento ruim. Então aí você vai chamar, no melhor momento que o Mineiro, você vai chamar Kaká, Ronaldinho Gaúcho, o Pato, o Adriano. Que convocação para a seleção era dos melhores. Eu sou desse exemplo. Eles não estão bem. É o momento. Por que o Dunga foi convocado? Mas tem que ser o melhor treinador. Mas para ele não tem nem currículo para ser treinador. Marcelo Lima, quero ouvir o Marcelo. Olha, Vanderlei, eu se fosse presidente da CBF, primeiro, vamos aguardar o resultado do Brasil e Argentina. O Brasil, no máximo, empata, na minha opinião. E eu acho que o Ricardo Teixeira vai deixar o Dunga na Olimpíada, porque o Dunga não vai ganhar essa Olimpíada. Ele está fazendo uma palhaçada com essa seleção olímpica. O treino mais forte que a seleção olímpica vai ter vai ser contra o Catadão do Rio, no próximo domingo. Esse é o treino, essa é a preparação da seleção olímpica. A Argentina está com a seleção pré-olímpica deles lá há muito tempo. Quer dizer, e é atual campeã olímpica. Eu acho que ele vai fazer isso. O Luxemburgo que foi queimado na seleção depois da Olimpíada, né? Que mas aí foi eu vou dar uma série explicação. de fatores, rápido, claro, que foi claro. Porque na época nós tínhamos ganho o pré-olímpico aqui em Londrina, invicto, inclusive em cima da Argentina, do Peckerman, que jogava todos esses craques que hoje estão aí, Gambiaso, toda essa turma aí, Riquelme, Saviola, nós ganhamos de 4 da Argentina. Aí a própria Rede Globo, na época, até o senhor Armando Nogueira dizia que essa seleção era melhor do que a principal, que nós ganhamos invicto, eram todos os jogos. Aí queriam que levar, aí ninguém falava em levar 3 jogadores acima dos 21 anos, 22. Mas quando foi chegando perto da Olimpíada, que aí eles deram conta que os jogos na Austrália seriam aqui às 7 horas da manhã, porque lá era 7 horas da noite, queriam botar o Romário, o Rivaldo, o Cafu, e eu e o Vanderlei não concordamos com isso, porque na anterior, quando levaram o Bebeto, Aldair, Rivaldo, perderam e inibiu os garotos. Tá vendo então, como nem sempre os melhores não, nós fomos contra, mas isso pesou para a rede de televisão que começou a fazer o lobby. Vocês estão vendo como é que eu tô falando? O Ricardo Teixeira é dono do futebol, ele é dono, ele não é presidente. Mas o Candinho tá falando uma coisa. Aí o Ricardo não é o Ricardo. Ele faz o que ele quer. Não é o Ricardo. Aí fomos nós que não quisemos. Não, eu sei, Bandeira. A comissão técnica. Candinho, eu sei, mas tentaram impor pra cima de vocês. O Ricardo nunca. Eu tenho que ser sincero pra você. Nunca ele deu convite pra nós. Não vai discutir com quem tava lá dentro, não. O que você tá Girafales não vai discutir com quem tava lá dentro. Se essa pressão chega... A pressão foi da mídia carioca. Ou até o Eurico Miranda, que o Romário tem que ir pra Olimpíada, e nós bancamos e não levamos. Aí, parceiro. Aí, jogo 7 horas da manhã. Você vai ver Fábio Aurélio, Ronaldinho Gaúcho, que ninguém ainda não era badalado, né? É muito importante. A gente, eu acho que eu sempre digo aqui, o Zé Manuel, que meu companheiro de final de tarde, eu sempre falo o seguinte, que aquele assassino, aquele assassino, entre aspas, né, hipoteticamente, que matou 17 pessoas, tem que ser condenado porque matou 17 pessoas. Não é porque encontraram um 18º cadáver que tem que pegar o cadáver e jogar nas costas desse assassino. Esse crime, esse 18º não foi ele. Você está defendendo o Ricardo Teixeira? Não, eu quero dar uma explicação, se você só ouvir um pouquinho. Ouve um pouquinho, vai, Rogério. É muito importante, porque nós sabemos que nós não estamos falando... Eu tenho para que defender. Nós não estamos falando de Frei Damião,
de São Francisco de Assis de Gante. Você tem razão, Rogério. Só quero para deixar muito claro, porque essa observação do Candinho tem sido endossada por todo mundo que conhece o presidente da CBF. Nós sabemos de todos os defeitos dele, mas parece que esse negócio de meter o bico no time, ele não faz. Olha, o Candinho disse isso no último domingo, e não é no ar, não, fora do ar. O Gilmar Rinaldi o Mário estava ao lado, e dentro da seleção brasileira, jogou, foi campeão. Foi líder, né? Foi líder da seleção. Ele disse, olha, tem 1000 defeitos. Mas ele não mete o bico no trabalho do convocação, essas coisas. Não mete o bico. Por que a pressão vem de fora? E o Mário Sérgio... Mas ele já falou da onde vem a pressão, Rogério. Pelo amor de Deus. A televisão pega 80 milhões de pessoas. Daí pra frente, inteiro com o Vanderlei não dá direito ela de impor isso, gente. Aí no Jornal Nacional foi lá uma mulher criticar o Vanderlei dali pra frente. Agora, Candinho, você não acha que eles vão fazer a mesma coisa quando guardar as devidas proporções, diferente o momento? Eles vão fritar o Dunga na Olimpíada. Vai ser a desculpa que eles vão ter pra tirar o Dunga. Não sei, aí se ele ganhar a Olimpíada. Você não acha que é verdade? Todo mundo tá falando que o Luxemburgo tá prestes a voltar? Tem gente apostando que o Luxemburgo volta com a saída do Dunga. Não sei. Mário, só pra fechar o assunto. Ok. Aí eu volto pra você, Rogério, por favor. Vamos voltar o Dunga de novo. A curiosidade que eu tinha uma curiosidade muito grande em saber se o Ricardo Teixeira botava a mão. Não, Mário. No negócio. Eu sei. A maior prova disso, eu posso te dizer aqui no Morro de Amor, não sou, nem vejo ele há muitos anos. Foi quando eu assumi no lugar do Coisa, que eu fiz a convocação, que levei Euler, Romário, que não estava nunca mais indo, os dois Juninho não iam na seleção. Eu convoquei Silvinho, lateral esquerdo do Corinthians. E quando eu fiz a convocação que eu entreguei lá na CBF, se ele vai na mão dele. Ele não falou nada. E esses jogadores foram jogar lá na Venezuela, era um momento delicado, a gente precisava ganhar. Ele podia falar, você vai levar Euler? Nunca tinha ido Euler na seleção. Eu levei porque era o companheiro do Romário no Vasco quando eles estavam fazendo os gols. Então ele nunca deu palpite. Você está sendo omisso agora, é uma outra conversa, mas eu digo escalar time, é isso que nós estamos falando. Não estamos dizendo que é boa administração, não. Mas escalar time, que muita gente acha, isso não faz. Bem na ideia dele. E o Gilmar, veja bem, o Candinho está prestando depoimento sério que conviveu com ele. E o Gilmar endossou o que o Candinho está dizendo. Porque o Gilmar foi uma liderança forte em 94. Tanto é que na época eu trabalhava na TV Bandeirantes, nós fizemos uma crítica constante em cima da seleção. E houve uma movimentação entre os líderes da seleção, e um deles era o Gilmar. E eu pensei até que o Ricardo Teixeira tivesse tido interferência naquela movimentação que houve contra a TV Bandeirantes na época. E ele me garantiu nesse jantar que só os jogadores fizeram esse tipo de movimento, que o Ricardo Teixeira jamais participou de qualquer coisa nesse sentido. Não só nesse sentido, mas principalmente com relação a apitar. Dentre eles o nosso querido técnico Dunga, né? Que adora a imprensa. Só um detalhe outrozinho que eu ouço às vezes na mídia falar, e também nunca teve interferência, é o problema da marca, não sei se posso falar, da Nike, que muita gente falava que só chamava jogador da Nike. Nós nunca se preocupamos com isso, chamamos um jogador, eu, Luxemburgo, que a gente sentava porque nós íamos convocar, nunca recebemos uma ordem de falar tem que levar isso porque é da Nike. Isso é mentira clara. E aquele negócio, Candinho, de chama o Afonso que a gente precisa vender. Isso aí já aconteceu com vocês? Nunca ninguém falou. Claro. Ele sabe de quem ele coloca lá, ele pode chegar, ele sabe, minha gente. Só falar uma coisa rápida, eu ainda tenho um pé atrás com a questão de 1998 com a escalação do Ronaldinho na final. Apesar do Zagallo já ter falado, o Zagallo falou, mas mesmo assim é pra ter um pé atrás. Se não teve pressão do Ricardo Teixeira. A sua desconfiança. Qual que é a história que a Adidas comprou a Nike? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não de vender a Copa, tô falando da escalação de pressão dele ter que entrar. Daniel Ouça. Ronaldinho. Daniel Ouça. Ronaldo, fenômeno. Você não colocaria. Daniel Lian, ouça. Você não colocaria. O melhor jogador do mundo chega pra você e fala assim, eu posso jogar. Fernando, deixa eu explicar. É importante porque eu estava lá. É o seguinte, existe, é muito comum, as pessoas adoram abraçar teoria da conspiração. Então, aconteceu uma coisa, faz de conta que acontece alguma coisa com você no corredor aqui, você aparece com a mão quebrada. O que aconteceu com o Daniel Lian? Explicação verdadeira. Ele bateu aqui na parede e quebrou a mão. Ninguém acredita. Não, ele deu um soco. A explicação que será abraçada é ele tentou dar um soco em alguém e quebrou a mão. Uma explicação normal, as pessoas tendem a não acreditar, infelizmente. No caso do Ronaldinho, todo mundo sabe o que aconteceu. Estava vestido já o Edmundo, estava pronto para jogar. Quando foi aberta a porta do vestiário, apareceu Lídio Toledo e Ronaldo, voltando da clínica.
Imagine a cena, prontos para jogar. Aí o Zagallo perguntou pro Lídio: e daí, Lídio? O doutor Lídio falou assim: ó, estamos com todos os exames aqui, viemos da clínica. Não aconteceu nada, não apareceu nada no exame. Aí o Ronaldo: eu quero ir pro jogo. Coloque-se no lugar do Zagallo. No lugar, melhor jogador do mundo na época, Ronaldo. O seu centroavante. Jogo final. Não tem outro. Você volta do médico com os documentos na mão dizendo que não tem absolutamente nada. Você vai, o que você faz naquela hora? Tem dois técnicos aqui. Tem que pôr. Dois técnicos aqui. Esquece, Ronaldo, você não tá legal. Mas o médico tá dizendo que eu tô bem. E se perde com o Edmundo, seu Ronaldo? Tinha o Ronaldo, ele falou que tava bem. Podia ganhar com o Edmundo também? Mas se coloca no lugar do técnico. Eu tô dizendo. O peso seria maior, né? Veja bem, se você tem o Ronaldo, que é unanimidade, ele chega e diz que quero jogar, quero jogar. Tem um endosso do médico. E ele resolve. E você não coloca, se perde, tá morto. Volta ali pro Brasil, volta pro país. Pô, mas não tem, é aquilo que o Mário falou. É só perguntar pro São Paulino se ele abriria a mão do Edmundo. Aí sabe o que aconteceu? Por isso que o Edmundo ficou pé da vida. Porque o professor Zagallo foi pra ele e falou assim: Ed, vai o Ronaldo. E ele tira a camisa felicíssimo. E tem uma frase do Edmundo que é genial, que um jogador que tava lá contou pra gente, né? O Edmundo olhou e falou assim: tava demorando, eu nunca vi mesmo o bandido ganhar do mocinho no filme, é sempre assim. Deixa eu falar outro negócio. Quando a gente fala, quando o Candinho fala, eu falo com relação ao Ricardo Teixeira, vocês da imprensa, vocês não têm acesso a informações que nós temos, mesmo que estando o Candinho na casa dele ou na minha. Que a gente tem contato com pessoas do meio. E no meio nada se esconde, tudo se sabe. Em casa, chega no meu colo as informações. Abra o livro, Mário, quando a gente chega... Quando eu te disse que o Dunga é esse técnico da seleção. É verdade. Então eu tô te dizendo que o Ricardo Teixeira realmente não interfere de forma alguma. E quem vai ser o próximo técnico? Tem Mário? 1000 defeitos. Mas quem vai ser o próximo técnico? Mas o Leão acreditou no conto do Vigário lá na Copa das Confederações e depois foi traído. Mas é outra coisa. Ninguém pode garantir o emprego de ninguém. É outra coisa. Nós estamos dizendo aqui que nós não estamos falando do São Francisco de Assis, nem de Gandhi, nem de Maria Teresa de Calcutá. É só nesse ponto, nesse sacanagem item, tem limite, nesse item, escalar time, não podemos acreditar aí. Mas olha, só em relação a Dunga, quer dizer que a gente podemos fazer um bolinho aqui de quem vai ser o próximo técnico da seleção. Mário, a gente não sabe se o Dunga vai cair. Eu sou Vanderlei. Eu também. Eu também. Eu acho que vai ser ele também. Olha, tem gente que já... Olha, quer dizer que a gente corre o certíssimo. Se o Dunga ganhar amanhã, a gente corre o risco de aguentar o Dunga mais tempo. Tem isso também. Não. Se o Brasil ganhar, nenhuma dúvida que prosseguirá. Se o Brasil ganhar, perder o jogo de pouco, tipo 2-1, 1-0, nada vai mudar. Depende das Olimpíadas. Se tomar uma cacetada, aí se tomar um baile, ninguém, se dançar um tango, aí ele ninguém eu acho sabe. que para as Olimpíadas ele vai de qualquer jeito, né? É que a gente, ele vai. Sabe o que acontece também? A gente esqueceu do jogo aqui no Morumbi contra o Uruguai, que era para ter perdido. É mesmo. Se tivesse perdido o Uruguai e essas cacetadas, já tava fora. Aquele jogo do Uruguai foi um injusto, nós ganhamos injustamente. Então o saldo dele... Não, se seguir a mesma política, é o mesmo presidente. Lembra o jogo do Uruguai? Perdeu aquela sequência de jogos lá na Dinamarca. Em campo. E não caiu. Perderam de gol. Me parece Olha, que... gente, eu queria a análise de vocês, começando com o nosso querido Fernando Sampaio. Fernando, observe, por favor, vamos para o intervalo comercial, mas é legal isso, eu vou falar até antes para o ouvinte ficar atento. É proibido perder. Essa é a manchete. É o que diz o jornal Olé da Argentina. Ouça, a continuidade de Dunga depende do jogo contra a Argentina. Basta de Dunga, nós ajudaremos os brasileiros. É o que diz o jornal Olé sobre esta manchete. E o jornal Popular, lembra do Rogério Assis, o jornal paraguaio Popular, lembrando o Rogério Assis, tem a seguinte manchete: o gordinho arrebentou o Brasil. São 13h35. Este é o Esporte em Discussão, que tem a marca de Estomazil para você. Imprensa, né? Uma roda de imprensa, e aquilo que eu estava comentando agora, e quem sou eu para falar isso para você, que você já viveu isso tantas vezes, né? Se deixar só para o pessoal que está no dia a dia, aquele que está acostumado a conviver com essa muvuca toda, né? A gente vai se ajeitando, um empurra aqui, pisa no pé do outro, aí pisam no pé da gente e tá tudo certo. O problema é que no momento de seleção brasileira, um jogo tão importante, como também algumas finais de campeonato, aparece gente de tudo quanto é canto, achando que tem que fazer a sua matéria exclusiva. E aí tem algum probleminha. Mas no geral, funcionou até o
Rodrigo Paiva estava muito preocupado, o Rafael também, acabou funcionando, até porque os jogadores não voltarão a falar com a imprensa somente após o jogo contra a Argentina amanhã à noite, a mesma situação do técnico Dunga. Acabou funcionando, a gente até estava preocupado com isso, a Jovem Pan mostrando tudo, né? Ao vivo, aquele empurra, enfim, mas funcionou. O Brasil já almoçou, daqui a pouco vai para o Mineirão, nós vamos seguir a seleção brasileira até o Mineirão, ver o treinamento de perto, acho que não vai ter muita coisa importante do treinamento, apenas algumas jogadas de bola parada, ensaiadas, a gente espera que o Dunga possa fazer alguma coisa, até porque não tem muito tempo para montar o time, ou então vai ser na base da conversa, e me parece que esse também não é o forte do técnico Dunga. Pelo que a gente sentiu, o Adriano tem muita esperança de jogar. Aliás, ele foi muito legal com a imprensa, porque todo mundo queria que ele ficasse sentado, inclusive a assessoria da imprensa da seleção. Ele falou, gente, eu vou ter que ficar em pé. Ele é alto, facilitou para todo mundo, foi muito gentil nesse momento. O Adriano que deixou um grande abraço para o nosso Flávio Prado. Ele tem esperanças de jogar, ele mete medo nos argentinos. O Júlio Batista me pareceu muito confiante. O Diego de cabeça um pouco baixa, né? É um jogador que não jogou bem contra o Paraguai e contra a Venezuela. O Anderson passou de passagem, falou com o nosso Fred Júnior e o Fred está aqui à sua disposição. Você pode até perguntar para ele qual foi a impressão que ele teve do bom jogador que é Anderson. Mais uma máscara, meu Deus do céu. Olha, o que a gente foi encoxado por aqui, se tivesse tendência, ainda bem que eu não tenho, viu, Vanderlei? Para com isso, Luiz Carlos, obrigado. 13h49, a sua informação, Fred Júnior. Vanderlei, um abraço a você, aos ouvintes da Jovem Pan no Esporte em Discussão, um abraço ao Candinho também. Olha, Vanderlei, conversamos com o Gilberto Silva, com o Anderson, conversamos com alguns jogadores da seleção brasileira e também com o Lúcio, zagueiro da seleção. O Lúcio diz que a pressão nesse momento é exagerada, até sobre a hipótese de uma demissão do técnico Dunga, perdendo para a Argentina. O Gilberto Silva na expectativa de voltar a jogar no Mineirão, está com saudade de jogar no Mineirão e espera ser titular no jogo contra a Argentina. Já o Anderson, um homem de poucas palavras, mas de grandes tranças. Uma pergunta que foi feita até sobre as tranças do Anderson e suas tatuagens. E sobre as tatuagens ele diz que não fala a respeito, que é uma coisa muito íntima, viu, Vanderlei? Obrigado, Fred. Muito obrigado aos dois companheiros que voltarão daqui a pouco, diretamente de Belo Horizonte, trazendo todas as informações da seleção do Brasil. Mário, o Luiz Carlos Quartarolo citou o Anderson e também o Fred Júnior, Mário Sérgio Pontes de Paiva. Você conviveu com ele, foi seu jogador, foi seu comandado. Eu queria ouvi-lo sobre o Anderson. Olha, eu acho que estão cometendo uma injustiça muito grande com o Anderson. Eu convivi com o Anderson, como você citou aí, e tivemos um pequeno problema com relação ao contrato dele, a permanência dele no clube, porque um grupo de empresários já tinha fazendo uma movimentação para tirá-lo do Grêmio uma semana depois. Eu tive que fazer um acerto com ele e pagar ao Anderson 40 mil reais para não perdê-lo na semana seguinte. E ele foi uma pessoa que sempre se comportou bem. Só para ilustrar o ouvinte aí da Jovem Pan, para ter uma ideia de quem é o Anderson. Ele com 17 anos, que foi a época que eu fiz esse acerto com ele, ele tinha uma Mitsubishi, dessas caminhonetes aí da moda. Caríssimas, eu acho que 200 mil reais. Com 17 anos. Depois que eu dei os 40 mil. Eu que virei o monstro. Então ele chegava no clube com um motorista, com 17 anos. O motorista ele não dirigia e tinha 6 celulares. Nossa, então só para vocês terem uma ideia, a mala que é o Anderson. Mas hoje ele só tá celular hoje, era preto ou prata? Hoje só tá reforçando celular do Manchete. 5 motoristas. Ele caminhava sobre as nuvens, é isso? Sobre as nuvens. É impressionante, né, Vanderlei? Passa a imagem mesmo. Esse é o tipo do jogador, não é? Esse não é aquele que acha que é, ele tem certeza que é. O pior é que o Falcão lá, o Leandro Falcão respondeu, ele fez o gol contra o Brasil no treino ontem. Qual o seu maior sonho? Jogar na Europa. Nem lembrou que tinha seleção brasileira, tinha profissional do Atlético. Ele não lembrou que tem profissional do Atlético Mineiro, tem seleção brasileira. Não, qual é o seu sonho? Jogar na Europa. Se ele for pra Europa, ele vai ser convocado, Zé, por isso. Você sabe que um amigo meu, quando quer definir ou quer fazer uma piadinha sobre arrogância, viu, Fernando? Prepotência, esse negócio todo, né? Aquele que acha que está acima do bem e do mal, ele diz o seguinte: olha, entre ele e Deus, no caso é que nós estamos falando do Anderson, né? Entre ele e Deus só ganha pela idade. Aí é demais. São 13h43, este é o Esporte em Discussão. Fernando, com você. É proibido perder, é o que diz o jornal Olé da Argentina.
E diz mais, a continuidade de Dunga depende do jogo contra a Argentina? Basta de Dunga. Nós, argentinos, resolveremos o problema dos brasileiros. Queremos ouvi-lo, Fernando Sampaio. Olha, diferente do Rogério, eu não torço, né? O Rogério já assumiu aqui que torce. Eu não torço não, mas é duro torcer pra Argentina, né? Nos últimos tempos é duro torcer pra Argentina. Eu acho que mesmo se você tem uma vontade do Dunga sair, tudo isso, aqueles que querem o fim do Dunga na seleção, é duro também torcer pra Argentina. Eu acho que o Dunga vai permanecer mais um pouquinho, uma sobrevida, porque a Argentina é freguesa. A Argentina não faz gol no Brasil há 2 anos, não vence há 3 anos. Os últimos 10 confrontos o Brasil ganhou 6. Então a sua Argentina tem o problema da camisa amarela, freguesa. Contra a Colômbia perderam 2-1, contra o Equador, eles não podem ver uma camisa amarela. Aliás, eu ouvi no Jornal de Esportes um jornalista argentino, bom, que o Bruno trouxe. Perfeito. Eu esqueci o nome dele. Perfeito. Ele falando que o Riquelme ainda não se recuperou daquele problema estomacal que ele teve no Maracanã. Jogar no Maracanã pra Argentina é duro, hein? Eu queria lembrar aqui, nos números da CBF. Porque amanhã no Maracanã. Da CBF. Eu tenho aqui, Então, vamos ver se bate. É claro que bate. São 91 jogos. Isso. Em 94 anos, quase um século de história. Isso. 36 vitórias da seleção brasileira. Isso. 33 derrotas da seleção brasileira para a Argentina. Frente, então, né? Estamos com 22 empates. Nós só perdemos no número de gols marcados. 146 para a Argentina e 145 para o Brasil. É um pequeno detalhe, mas isso mostra. E eu já te dei isso não joga, não joga. Mas é equilíbrio histórico. É equilíbrio histórico. Eu já mostrei pra você e pro Flávio que esse equilíbrio ele é baseado em 1950, porque de 50 pra cá acabou. Então, ganhavam muito na queria dizer o seguinte, começando com você, Rogério, acho que sobre isso a gente pode virar papo, porque eu tô olhando no relógio. Olha, manchete do Jornal Popular, Jornal Paraguai, e lembrei muito de você. Por isso que vai começar. Muito claro. O Gordinho arrebentou o Brasil. Como joga? O que é que você tem para dizer? É justa manchete. Eu gostaria muito que ele jogasse, por exemplo, num solteiros e casados, num time de fim de semana do clube de campo, com os amigos. Me desculpem. Eu não admiti que Flamengo e Santos tomassem gols desse gordo. Agora a seleção brasileira tomou gol desse gordo. Aliás, o Flamengo e Santos gostariam de ter o Cabanha. Parece um solteiro e casado na seleção. Candinho, é bom jogador? Ele é muito bom jogador. O Maradona era gordinho, hein? Você vai comparar Maradona com ele, Candinho? Mas era gordinho, bom jogador, porque você vê os números. Puskas, né? Acho que era você vê o ano passado no México, ele foi artilheiro da Libertadores. É o maior artilheiro da história da seleção do Paraguai. Artilheiro 2 anos da Libertadores. Não convence ele pegou uma bronca do Gordinho. Eu sou acostumado com futebol de qualidade. Tomar gol de gol. Enfia o dedo nesse gol. Faz gol bonito. Já que é futebol de qualidade, como gol bonito. Como gol, ele chega quicando dentro da bola. Bem, tem um lance nesse jogo contra o Brasil, e a gente que acompanha o dia a dia dos jogadores de futebol mostra que o meu amigo Rogério Assis está errado. Você se lembra uma bola que lançam pro Cabanhas na direita? Ele impede o equilíbrio da cambalhota e sai. Aquilo é uma prova de agilidade tremenda. E chegou primeiro do que o Ele e Boca fazem bem aquilo. Mas chegou primeiro que o zagueiro. Vai ser zagueirada, Mário? Não. Sem óculos. Sem óculos. Ele chegou primeiro no rebote, Mário. Mas ele fez o gol em cima do Juan, Mário. O Juan, ele dá um duplo suíte carpado que nem a Daiane dos Santos. Mas o fato do Cabanha não é suíte. No suíte a gente não está ruim. Está. É ruim. Pra tomar gol de gordo está ruim. Está ruim. Mário. Fernando, já diga do Zé Manuel. Olha, eu estou contestando muito essa história. Quando começaram a valorizar o atleta, o cara tem que ser corredor, o cara tem que ter explosão. Ninguém mais quer saber se o cara sabe jogar futebol, se tem talento, se tem habilidade. Vocês querem saber se o cara não tem barriga? O Rogério Assis, então vou citar nome. Só quer saber. Que é bom. Ele quer saber se o cara tem explosão muscular, se ele tem velocidade, se ele tem força física, se ele é grandão, se ele é magrinho. Não quer saber se o cara joga futebol. Aí tem esse monte de perna de pau que não resolve nada, que deixa o futebol desse jeito. Perfeito. Diga, só um detalhe, o Mário colocou bem o lance que ele
que ele rolou, caiu, levantou, chegou primeiro. Fala que ele rolou, que ele vai dar razão. Mas teve um outro lance no jogo, reflexo, olha. Não, teve uma arrancada dele que ele deixou o lateral, acho que o Gilberto lá atrás. Ele vai quicando atrás da bola. Deixa o Candinho acabar, velho, coisa irritante. Pra mostrar a agilidade dele, aquela segunda bola que ele deu na trave, que ele tava de costas, o Júlio César abafando ele, ele fez um giro, jogou na trave. Mas é fácil. Não, Candinho não é giro, ele roda, é diferente. Outro Rogério tem esse físico vareta de bandeira. Outra coisa boa, o famoso cintura de pilão. Uma coisa pro Rogério entender, o Candinho, o Mário pode falar. O fato de ser gordinho é bom, porque quando ele cai, ele rola, ele já vira uma bola, então, e no tiro de 50 metros ninguém pega. E outra coisa, se você acha... pega claro, ele é bola de canhão, se você acha, Rogério, se você acha realmente que o Cabanhas é gordo e que não pode jogar futebol, e que ele tem essas dificuldades todas por ser gordo, você na prática, você não constata isso. E nós tivemos, não foi um jogo contra a seleção, 3 jogos. Ele jogou contra times brasileiros e arrebentou. Atlético estarem dispensados. Eles tinham treinado ontem de manhã, estavam dispensados para ir para casa. E na hora do almoço, aí vieram lá os dirigentes, não vão embora não, que vão precisar de vocês para um treino. Eles treinaram com a pança do Brasil cheia, à tarde. Que beleza. Então eles já tinham treinado de manhã, estavam ali, foi bem no laço que pegaram os meninos então, ali. Feita mas eles foram bem, hein? Aí, não tem a menor importância. Depois da feijoada. É só um treino, gente. É para tirar o avião, como muita gente acha. Ô, Candinho, isso é para ser pensado. Você que é treinador, você trabalhou na seleção brasileira, o Mário tem tanta experiência também. Quero ouvi-lo, Candinho. Entenda só, quando é num clube, ou mesmo na seleção que você já tem um time definido, que você jogou ontem, ganhou de 3-0, aí no outro dia vai jogar aqueles que não jogaram, eu até admito que aqueles que não jogaram às vezes não tem muita chance, porque o time ganhou, o time está definido, então às vezes ele é treino, que nem fala. Mas nessa situação que o Brasil perdeu, os outros que estão lá, o caso do Adriano, do Pato, eles têm que ir lá no treino. Também tem que ir lá meter 5-0 para mostrar pro treinador que ele vai tomar o lugar daqueles que não fizeram nada. Mas não tem treinador lá, mas eu quero dizer que os jogadores, é isso que eu quero dizer, é inadmissível eles num treinamento com a molecada lá, eles podem até, eu sei, a molecada o cara fazer corpo mole, cara? Mas não é corpo mole, treina em ritmo, não é treino em ritmo de que sabe que não vai jogar os outros mesmo. É isso que eu acho. O cara tá bravo, não queria treinar. Eu tenho que exigir deles. Eu acho que eles têm que ir lá e mostrar. Eu lembro numa época minha que eu era aspirante no Palmeiras, que tinha Vavá e Servilho e tinha Tupanzinho, Ademar Pantera na reserva. No coletivo, o Tupanzinho, Ademar Pantera, eles faziam 40 gols para tomar o lugar do Vavá e do Servilho, pô. Então esses caras que treinaram contra essa molecada ontem, eles tinham que meter gol nesses moleques, o Adriano, o Pato, eles têm obrigação de treinar melhor. É a minha... Perfeito, Candinho. E o Mário Sérgio? Quero ouvi-lo, Mário. A minha opinião é a seguinte: futebol hoje em dia é organização. Organização é a parte tática está enfatizada e nós estamos vendo a Eurocopa e a parte tática é fundamental. Então, o que eu tiro de negativo nesse episódio do treino dos reservas da seleção principal com o time de juniores do Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro, da divisão de base, o time de juniores do Atlético Mineiro, tem com certeza uma base muito boa na parte tática. E se os titulares do Brasil, taticamente, todo mundo, eu acho que é unanimidade, todo mundo diz que é um time que não tem organização, que diria eu do time reserva? Então, se você vai enfrentar, nome não ganha jogo. Você tem nomes, você tem 11 nomes, mas do outro lado você tem uma equipe organizadíssima e vai perder. Como perdeu, então para mim não foi surpresa. Fernando Sampaio, queremos ouvi-lo, Fernando. Olha, Vanderlei, os atletas que eu já convivi de perto, já conheci, eles nunca gostaram de perder, mas nem no para o ímpar. Eu acho que no campo que a gente joga, o Gilmar Rinaldi, desculpa, o Gilmar joga com a gente há 8 anos. O Gilmar é chato, porque o Gilmar vai pro vestiário, você joga assim 3 partidas, sabe aquele que você joga 1, 2, 3 partidas, aí você ganha 2, perde 1, ele fica absolutamente louco, ele quer ganhar todas as partidas. Luiz Mata, por exemplo, tenista, joga, não gosta de perder, esses caras não gostam de perder. Tem gente que tem um temperamento diferente, que acha que é brincadeira, não liga pra perder. Mas aí não é brincadeira, né? Aí o cara tá treinando um treino de seleção. Então eu não entendo. Eu acho que o cara tem que querer ganhar, não gosta de perder. Se tem exemplo do Luiz Mata, ele jogava com o Jaime Sims, treino, e ele ganhava do Jaime nos jogos.
no treino, ele não gostava de perder, justamente para não deixar a impressão pro outro que você pode me ganhar, entendeu? Detalhe, as pessoas não gostam de perder. Outro detalhe importante, o Candinho foi treinador também, como eu, e a gente sabe que quando você quer colocar o seu time titular numa situação de competição, de situação de jogo, você não treina contra o time reserva, você treina contra os juniores. Então, você se coloca no lugar de um jogador de juniores jogando contra a seleção reserva do Brasil, a principal seleção do Brasil. A motivação deles é muito grande. E você, na condição de reserva, como o Caninho colocou bem, tentando pleitear uma vaga no time titular, a presença do jogador de júnior, por ser competitiva demais, ele entra mais duro, ele força mais jogadas, isso cria uma irritabilidade muito grande. Quem tem a situação que tem um jogador mesmo sendo a reserva da seleção brasileira, são jogadores consagrados, ganham muito. Como é que, se você tivesse motivação e tivesse brio, pelo fato de ser fustigado por um jogador, por um moleque, você, além de tomar uma atitude contra esse moleque, você teria a obrigação de mostrar pra ele quem é quem. Então os caras já vulgar esse moleque. Então sacanagem, mano. A pergunta que eu fiz ontem pra você, que eu faço pros dois hoje, que é melhor que ninguém. Os jogadores, na minha opinião, Mário e Candinho, eles estão fazendo corpo mole pra derrubar o Dunga. Pra mim existe isso em clube, vocês sabem que existe, e estão fazendo isso na seleção. Não estão nem aí. Se perderem, não estão nem aí, não estão comprometidos com o treinador. Eu não acho. Se chegar um técnico de verdade, muita gente que tá ali não volta. Eu acho que eles agiriam dessa mesma maneira com qualquer treinador. Não sei. Mas eu respeito. Tá vendo que o Mário falou? Aquilo que eu tinha levantado aqui, eu também acho que os caras estavam de sacanagem. Sobre o treino perdido. Primeiro o seguinte, que isso derruba a praça. Derruba, é mal. Você perder, era melhor não treinar, Vanderlei. Faz qualquer coisa, rachão, meio campo. Agora, aquele treino alemão que na Alemanha nunca dão, né? Faz qualquer coisa, mas não faz isso. Viu, Rogério? Ridículo de graça, Candinho. Aonde já teve um erro muito grande, na minha opinião, se você vai jogar sabendo que vai enfrentar o primeiro colocado, Paraguai no Paraguai, depois Argentina em casa, e você tem a oportunidade de fazer 2 amistosos antes, você tem que fazer os 2 amistosos com o teu time titular, não botar 2 times que nem botou um com a Venezuela, outro com o Canadá, para agradar os caras, falar, não, aqui todo mundo tem a mesma condição. Vendido, você precisa preparar o time para jogar. Foi vendido pelo Ricardo Teixeira que você defende. Não, não tem nada a ver o Ricardo Teixeira. Foi vendido para... Eu monto o meu time titular contra o Canadá e depois contra a Venezuela, se eu tiver alguma dúvida, eu vou trocar 1 ou 2, mas eu tenho que ter a base para jogar dali 4 dias com o Paraguai. Jogou 2 times diferentes nos amistosos. Quer dizer, pra que isso? Eu concordo. Se você busca entrosamento, se você reclama que você não tem o tempo para treinar o time, é a hora de jogar. Justamente a oportunidade que você tem de botar o teu time para pegar entrosamento são os amistosos. Os amistosos, inclusive, deviam ter sido realizados aqui mais perto. Campo Grande, talvez, aqui perto, já preparando a identificação que a gente cobra com o torcedor, que não existe, porque a seleção brasileira só joga no exterior. É a oportunidade de trazer a seleção brasileira para perto do torcedor. Não era hora de pensar no dinheiro, era hora de pensar na preparação do time. Sobre o treino de ontem, eu acho que o problema é muito maior. Você sabe por quê? Populista você é. Não, sobre o treinamento de ontem, eu acho muito difícil o jogador pensar no treinamento, entrar concentrado, que eles deviam estar preocupados ontem com o contrato com a empresa de roupa, com o contrato com a empresa lá de patrocínio, com o direito de imagem, atender o advogado, o assessor, o empresário, o motorista, não sei mais quem. O Kaká falou que um jogador é uma empresa, ele trata ele como uma empresa, por exemplo. E tem tantas preocupações que jogar bola acho que não tem espaço na agenda do detalhe. Até esse jogo, ai que coisa chata, tem tantas preocupações hoje, Daniel. Tem que pensar em jogo. Eu acho que é para vocês verem a motivação que tá esse grupo, falta seriedade para esses jogadores também e já estão armando a cama pro Dunga, inclusive o Kaká que tá de fora também. As declarações Mas essa seriedade do Kaká o Dunga não foram, digamos, doces. O Kaká dizendo que estranha o corte dele, sinceramente, eu estranhei essa declaração do Kaká. Ele não tinha condições de jogo, não tem condições de jogo. Tá lá no repício no dia ainda tem uma pequena atrofia na recuperação, não teria nenhuma condição de jogo. É que o Dunga está na ladeira e chega mais alguém e ajuda a empurrar. E outra, né, Vanderlei? É o o Dunga problema sempre do Kaká. passou com o Kaká e com o Ronaldinho não teria condições de jogo, não teria. E eu estou dizendo isso, não é agora, porque o Zé Manuel me disse que tem uma informação
que ele disse isso, que quando ele soube que não estava nos planos, ele tirou o pé naquele prazo de recuperação. Ele combinou com a comissão técnica da seleção brasileira, com o médico, para um trabalho de recuperação para voltar nesses jogos. Certo. Quando foi cortado, mudou a recuperação, o trabalho de recuperação dele, tirou o pé. Então, Mas no dia da por isso ele não está em condição agora. A palavra dele eu respeito, mas eu fico com a palavra do professor Luiz Rosan, que é o responsável pela recuperação. Entrevistado no dia da cirurgia. Ele foi cortado depois da cirurgia ou antes da cirurgia? Bem depois. Depois. Então, no dia da cirurgia, portanto, ele estava no grupo. No dia da cirurgia, o professor Luiz Rosan disse o seguinte: em casos como esse, a recuperação leva 30 dias. A cirurgia foi feita no dia 23. 23 a 23. Um mês. O jogo será dia 18. Pergunta, será dia 18, portanto ele estava fora. Ele já sabia que a cirurgia ia tirá-lo dos 2 jogos. Esse discurso de que se eu soubesse eu teria acelerado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não o é Rosante disse que ele estaria em um mês liberado da fisioterapia. Se tudo corresse bem. Tudo corresse bem. Se tudo corresse bem. E para pegar ritmo de jogo. Claro, tem isso também. Tem isso também. Dava conversar com o jogador, então. E disse mais. Por que ele não conversa com o jogador? Ele quem? Que diz que o Dunga ele é muito aberto para conversar com todo mundo. Sabe por quê? Ele não ligou, professor? E palavra do professor, palavra do professor Luiz Rosan, palavra correta dele. Eu quero, ou ele, o nosso grupo quer devolver o Kaká em ordem para o Milan. É uma questão de responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade com o Milan, com a carreira do jogador e devolvê-lo inteirinho pro Milan, que é, na verdade, uma obrigação deles. Uma obrigação dele. Então, só isso. Agora vem esse discurso, bom, já que eu tô fora, eu tirei o pé na recuperação. Mas ele Kaká, falou da preparação de 2006. Essa versão, pra mim, mas que não tem bate. uma briga desde o começo do Dunga pro Ronaldinho, desde a primeira convocação. O Ronaldinho deixou os dois de fora, jogando nas costas Por que bateu? Porque ele não gosta de jogador de O Dunga é pau mandado. O Dunga é pau mandado. Candinho, você foi técnico da seleção brasileira. O caminho para você se dar bem com esses jogadores que estão todos consagrados, todos ricos, milionários, é você bater de frente ou é você... Não, eu já até falei isso outro dia pro Vanderlei numa entrevista, que quer queira ou não, o craque tem sempre um pouquinho de privilégio e você tem que levar no banho-maria. Não é que você vai deixar ele fazer o que ele quer, nem cometer indisciplina, nada disso. Até se tem um caso do Ronaldo Fenômeno, que quando a gente treinava com o Ronaldo, ele não gostava no fim do treino, eu de cabeceio, que o Ronaldo faz assim para cabecear, e eu chegava nele, o Vanderlei falava para mim, vai lá, conversa ele, bate umas 10 bolinhas nele. Eu levava o Ronaldo no papo, Ronaldo, vamos lá, 10 bolinhas, pô, só 10, os outros vão cabecear 40. Por que você chamava ele de Joaquim? Joaquim, né? Você cansou de ver. É verdade. Ele ligou. Por que Joaquim? Porque era uma brincadeira que eu tinha com ele. Eu falava, vamos lá, Joaquim. Pro quarto do Ronaldo, falou, ele Joaquim, vamos. Quem é esse Joaquim? Desce pra treinar. Desce, ele descia. Tem algum Joaquim? Ninguém sabia. Mas vê, Mário, era a seleção de Portugal, Vanderlei. O Vanderlei presenciou na Copa América. É verdade. A gente levava, porque eu não deixava o Vanderlei Luxemburgo bater de frente. Então eu levava na boa eles. O Vanderlei dava duro, às vezes nele, pô, Ronaldo, e eu levava na boa. O Vanderlei presenciou várias, às vezes no hotel. Ele ligava pra mim, do quarto, pra mim arrumar o tape do jogo que ele queria ver onde ele errou, lembra disso? E o Vanderlei escutou essas conversas do Ronaldo comigo. Verdade. Sem o Ronaldo saber que o Vanderlei estava escutando. O Ronaldo falava, pô, traz aqui o tape do jogo de ontem que eu quero ver, pô, não podia ter perdido aquele gol. Ele era interessado nessa época, hoje não sei. Hoje é interessado em outras coisas. Outro dia tinha ex-jogador muito bom. Mário, que dava trabalho lá. Mário, tinha ex-craque que dava trabalho. Obrigado, Mário, pela gentileza. Mário. Foi mais uma vez muito bom recebê-lo aqui, Mário. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer rever o Candinho e vocês todos aqui. Meu abraço também ao ouvinte da Jovem Pan. Esse aí a gente não esquece. Não, é pra ele que a gente faz o rádio. Candinho, obrigado pela gentileza. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. A Jovem Pan sempre foi a nossa casa, a minha, do Mário, principalmente na Copa do Mundo, a gente sempre esteve junto aqui, foi um prazer estar com o Mário também e com todos. E obrigado por terem vindo nessas horas que antecedem um grande jogo entre Brasil e Argentina. Sobrarão emoções. Companheiros, foi muito bom tê-los aqui.
Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Esporte em Discussão, que tem a marca de Estomazil, contra azia e má digestão. Estomazil, ferveu, tomou, passou. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa tarde, o Anchieta já chegou, Ulisses Neto elegantérrimo. Apito de asmático isso aí ainda. No inverno, apito de asmático, vai. Aflora a elegância. O Ulisses Neto também já chegou. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Só uma coisa, agora saber que tem gente que tem privilégio. Agora tem Jeca, não tem privilégio. Agora que eu vi que o Candinho e o Mário levantaram, eu entendi por que eles defenderam o gordo. Para com isso. 14-3 em São Paulo.